Irmãos e irmãs, neste ano, o dia 14 de setembro coincide com um domingo, e dia 14 de setembro é o dia que a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. E por isso esta festa se coloca no lugar da liturgia dominical. Mesmo aos domingos, nós, quando coincide com este dia ser um domingo, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. E é assim mesmo que a igreja apresenta a cruz como o lugar de onde nós recebemos a salvação, como o altar do sacrifício de nossa redenção. E por isso falamos de sua exaltação, porque o Senhor é elevado na cruz e a sua elevação o glorifica, e do seu sangue derramado nós recebemos a vida em abundância, pela nossa fé. Mas não podemos deixar de considerar que falar da exaltação da Santa Cruz deveria até surpreender um pouco para nós que estamos já bem inseridos dentro do ambiente de fé. Não percebemos esse contrastes em falar da cruz e falar como festa, como celebração. Porque nós fomos assinalados com a cruz desde o momento do nosso nascimento para a fé no batismo. Nas nossas orações nós invocamos a Santíssima Trindade, sempre nos assinalando também com a cruz. Nas nossas liturgias nós celebramos diante da cruz, no altar tem uma cruz para que o sacerdote celebre diante da cruz do Senhor, para lembrar qual é o mistério que está celebrando. E também tem sempre um crucifixo voltado para todos os fiéis, com a mesma intenção, para que nós sempre recordemos que estamos celebrando o mistério da nossa salvação que aconteceu na cruz. A cruz é como o estandarte da nossa vitória, está sempre à frente nas procissões, como na procissão de entrada da missa. E assim nós recordamos esta cruz gloriosa que nos redimiu. Mas imaginemos para quem não está inserido neste ambiente de fé, como deve ser estranho imaginar nós que cremos celebrando esse instrumento de morte, porque nosso Senhor foi morto numa cruz. E há de fato quem nos questione. Esses católicos são meio estranhos, porque eles celebram um instrumento de morte, o suplício do Senhor. Mas nós precisamos entender qual é o significado desta celebração. De fato, no tempo de Jesus, a cruz era o instrumento de morte utilizado pelos romanos como o mais cruel de todos, o mais humilhante. Tanto que os próprios romanos, os cidadãos livres romanos, não podiam ser crucificados, mesmo que fossem condenados à morte. Temos um exemplo dentro da nossa história de fé, que é o exemplo de São Paulo. São Paulo era cidadão romano livre, foi preso por causa da fé, condenado à morte, mas não foi crucificado, porque um romano não pode ser crucificado. Tão cruel é este instrumento de morte, tão humilhante, que os romanos aplicavam somente para os outros, para os escravos, os estrangeiros, os revoltosos de outros povos, nunca um romano. Só para entendermos, quando comparamos os dois, São Pedro e São Paulo, São Pedro foi crucificado, São Paulo foi decapitado, porque um romano não pode ser crucificado. Só com esses exemplos nós entendemos como os romanos compreendiam a própria cruz. E nós estamos celebrando a exaltação deste instrumento. E por qual motivo? Tomemos algumas palavras de São Paulo. São Paulo diz: eu só conheço Cristo e Cristo crucificado. Eu anuncio Cristo e Cristo crucificado. Ele diz aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós, diante de quem eu fiz a própria representação de Cristo crucificado. E ainda,
Eu digo e repito, chorando, assim escreveu São Paulo, alguns se comportam como inimigos da cruz. Ora, se nós encontramos nas Sagradas Escrituras expressões tão fortes assim, de São Paulo sobre o lugar da cruz, ou como o próprio Jesus Cristo dizendo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então nós compreendemos que a Sagrada Escritura, que coloca a cruz como grande sinal de nossa salvação. E por que isto acontece? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, tendo livremente aceitado passar por esse suplício, ele transformou um instrumento de morte em um instrumento de vida. Ele transformou aquele patíbulo em altar da redenção. Foi isso que Jesus Cristo fez. É essa transformação que nós celebramos. É a obediência do Senhor, é o amor do Senhor. A segunda leitura dá todo o sentido do que estamos celebrando. Jesus existindo na condição divina, ele não se apegou à sua divindade, mas se esvaziou, assumindo a condição humana, condição de escravo, obediente, até a morte. E São Paulo enfatiza, até a morte de cruz. Na cruz o Senhor nos redimiu. E por isso, tornou-se para nós esse sinal de nossa vida. As leituras de hoje também facilitam esta compreensão, porque nós percebemos que nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com esse mestre chamado Nicodemos, ele fala daquele evento que nós escutamos na primeira leitura. Ou seja, o dia em que Moisés levantou a serpente no deserto. E é interessante que nosso Senhor diz, é necessário, como Moisés levantou uma serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. Fazendo assim esta comparação entre aquela serpente e a sua própria crucifixão. Qual o sentido disso? Quando nós escutamos a primeira leitura, vemos uma situação de murmuração, com palavras muito duras do povo contra Deus e contra Moisés. Mas depois tem um momento que diz assim, pecamos. O povo foi ter com Moisés e disse, pecamos. É nesse momento que Deus dá a ordem de levantar uma serpente de bronze e colocar numa haste, lá no deserto. Pensemos agora, qual foi o primeiro momento que na Sagrada Escritura apareceu uma serpente? Apareceu uma serpente no jardim do Éden, no capítulo 3 do livro do Gênesis, portanto no início da Bíblia, capítulo 3, tem essa história, com toda essa linguagem simbólica, de uma serpente que fala com Eva, perto de uma árvore. A serpente seduziu o homem e a mulher. A mulher vai dizer, ela enganou-me. Ela seduziu a mulher e a mulher tomou do fruto da árvore. Foi, portanto, a serpente que introduziu a desobediência, o pecado no mundo. Portanto, a serpente faz lembrar o pecado. Quando, pois, o povo que pecou vê uma serpente levantada, pode dizer, pecamos. É como se a serpente servisse para colocar o nosso pecado diante de nós. Como nos diz aquele Salmo penitencial 51, que diz assim, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, Senhor, que pequei. Então, a serpente é como se mostrasse o nosso pecado diante de nós. E no momento, meus irmãos e irmãs, que nós dizemos, pecamos, quando alguém diz, pequei, imediatamente recebe a cura. A cura da nossa alma começa no momento em que nós admitimos o nosso pecado. Senhor, pequei.
o meu pecado está diante de mim. E depois nós temos que aquela serpente estava em uma árvore, a árvore do Éden, uma árvore viva, que convenceu Eva a comer e dar daquele fruto ao seu marido, porque diz que era de boa aparência e era boa ao paladar. Mas o que convenceu Eva a comer daquele fruto foi uma mentira, a modo de promessa do demônio, simbolizado na serpente. Porque a serpente disse assim: se comerdes, não morrereis, mas sereis como Deus. Foi isso que convenceu. Ser como Deus. Esta desobediência. E aquela árvore de vida se tornou árvore de morte. Porque agora a morte foi introduzida no mundo. É diferente de Jesus. O homem quer tomar o lugar de Deus, sendo apenas um homem, quer ser Deus, quer ser como Deus. Mas na segunda leitura nós temos Jesus Cristo, sendo Deus, não se apoderou da sua divindade, mas ele se esvaziou, não se apegou à sua divindade. Percebemos então como há uma diferença, como uma contraposição. Enquanto o homem e a mulher querem ser como Deus, se apropriando, se apegando, recusando a obediência a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele não se apega à sua divindade, mas se entrega, se esvazia na obediência. E é por isso que a cruz tem este grande significado de uma vida que é doada, de uma vida que é entregue. E assim, meus irmãos e irmãs, nós temos duas árvores. Uma árvore viva, aquela do paraíso, com frutos de boa aparência e frutos saborosos. Mas por causa da desobediência, nós tivemos que aquela árvore se transformou em árvore de morte. Por outro lado, nós temos a Santa Cruz, uma árvore seca, um lenho seco. Ela é árvore porque é uma lenha, mas uma lenha seca, um lenho de morte. Porém, por causa da obediência de nosso Senhor, aquele lenho seco se transformou em árvore de vida. Por causa do amor que ali se concretizou. Quando São João vai, de fato, iniciar a narração da paixão do Senhor, no capítulo 13 do seu Evangelho, começa assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim. E esse até o fim é exatamente quando ele vai ser elevado na cruz. Antes, um pouquinho, Jesus já tinha dito: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Por isso, meus irmãos e irmãs, do mesmo modo como Moisés levantou aquela serpente no deserto e recordou o pecado do povo, e o povo se curava quando dizia pecamos, agora nós podemos olhar para Jesus, crucificado. E em Jesus crucificado também nós enxergamos o nosso pecado. Em Cristo crucificado nós percebemos toda a gravidade do pecado, a sua violência. O homem que se volta contra Deus, que dá a Deus aquela pena humilhante, dolorosa, cruel da cruz. Mas principalmente, bem diferente, portanto, da simples imagem, a imagem da serpente que lembra o pecado, em Jesus Cristo nós lembramos o amor. De fato, diz o Evangelho, Jesus falando com o próprio Nicodemos, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Eis o que é que se manifesta na cruz. E é porque a cruz é gloriosa, é porque a exposição, a manifestação mais eloquente do amor de Deus por nós. Nós não fomos salvos porque Cristo sofreu, nós não fomos salvos pela crueldade, nós não fomos salvos
pelo simples sangue ou pela morte. Nós fomos salvos pelo amor com que nosso Senhor sofreu, o modo como Ele morreu. Quando Jesus vai morrer, tendo já expirado, o centurião, assim diz o Evangelho de Marcos, vendo como Ele morreu, disse, verdadeiramente, Ele era Filho de Deus. Esse modo de enfrentar a morte, não como se fosse alguma coisa imposta, mas livremente. O Senhor, sabendo que tinha chegado a sua hora, é Ele mesmo que se apresenta. Quando os guardas vão prendê-lo, é o próprio Senhor que diz, a quem procurais? Quando os guardas dizem, a Jesus, o Nazareno, Jesus diz, sou eu. E ainda pergunta de novo e repete, sou eu. Jesus não foi à força para a cruz. Os romanos crucificaram milhões de pessoas na sua história. Não é por causa da morte na cruz. Jesus não foi o primeiro, de fato nem estava sozinho quando foi crucificado. Nós lembramos que outros dois foram crucificados na mesma ocasião, porque era uma rotina no Império Romano crucificar por pessoas. Isso se fazia praticamente toda semana e toda hora. Bastava alguém se rebelar contra o Império, já seria crucificado, se não fosse romano. Portanto, não é a dor por si mesma, não o sofrimento por si, mas o amor é que nos salva. E a cruz é a expressão desse amor. E é este o convite que a cruz nos faz. Nós compreenderíamos tudo errado se pensássemos que para imitar o Senhor, nós tivéssemos que procurar algum sofrimento. Ninguém deve procurar sofrimento. Isso não é cristianismo, isso é uma doença psíquica. Alguém que quer sofrer pelo próprio sofrer não é cristão. Ninguém deve procurar o sofrimento. O sofrimento deve ser consequência, se vier, do nosso amor. E nós, quando sofremos sem procurar, suportamos com a mesma paciência do Senhor. E assim o nosso sofrimento é glorificado. O nosso sofrimento se torna eficaz para a nossa própria salvação e para o bem dos outros, como foi o de Jesus. Quando nós unimos o nosso sofrimento ao de Cristo, o nosso sofrimento participa da cruz do Senhor e de sua glória. Portanto, nós temos ao mesmo tempo este peso e esta glória da cruz, como a igreja costuma dizer. É este o sentido, meus irmãos e irmãs, que a igreja oferece para esta celebração de hoje. É para que nós contemplemos o Cristo crucificado e nele enxerguemos a gravidade do nosso pecado, que é capaz de ser extremamente violento, a ponto de crucificar o próprio amor, o próprio Salvador, mas principalmente para que nós enxerguemos o amor imenso com que Deus nos amou. Porque se víssemos somente o pecado, cairíamos no desânimo ou no desespero. Mas como nós enxergamos o nosso pecado no amor, então nós somos salvos. Irmãos e irmãs, peçamos essa graça, também de elevarmos o nosso olhar, no sentido de dizer que a serpente foi elevada, que Cristo foi elevada, é para que o nosso olhar também se eleve, para que nós não fiquemos encurvados em nós mesmos. O amor nos tira deste egoísmo, desse fechamento e nos abre, elevando-nos para o alto, olhando para o Cristo crucificado, nós também nos elevamos com Ele. Glorifiquemos, pois, a Santa Cruz, porque foi por ela, como o altar de um sacrifício de amor, que nós fomos salvos, quando Jesus livremente aceitou padecer, porque nos amou até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.